boa noite. Que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Amém? Então, como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre evangelização. E esse copo d'água, ele mostra na prática, né, uma coisa muito importante. Quando a gente está com sede, a gente vai e bebe água e não tem, como é que eu posso dizer, sensação mais agradável do que quando está sedento tomar um copo d'água, né? Dá licença. Mas como Cristo disse para mulher no poço de... Não, poço. Não, Samaria. Samaritanos. Então, como Jesus disse àquela mulher, quem bebesse da água daquele poço, assim como desse copo d'água, né, voltaria a sentir sede. Mas quem bebesse da água viva não sentiria mais essa sede. Ou seja, nós não teríamos mais esse vazio que muitos de nós temos antes de ter um encontro pessoal com Deus. Certo? Então, como o nosso tema hoje é evangelização, eu entendi que evangelizar, ele é um talento pessoal. Nem todos nós somos capacitados para evangelizar. Muitas vezes nós não temos certas habilidades, né, para fazer isso. Somos tímidos, falamos pouco, né? Então, para quem tem essa capacidade, para quem através da fé desenvolve essa capacidade de evangelizar, né, de transmitir para o próximo boas palavras, que evangelizar é isso, é a gente ter a capacidade de transmitir para o nosso próximo palavras boas, palavras de conforto, né, palavras que trazem alívio para aqueles que as escutam. E isso é um talento. Quando nós fazemos isso através da nossa experiência pessoal com o Evangelho de Cristo, Deus, ele nos capacita. Ele pega aquele talento pessoal que nós temos e transforma em dom. Ele multiplica muitas vezes a nossa capacidade de poder chegar com a nossa experiência pessoal, a nossa convivência com Cristo, né? E falar para o próximo o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que esse próximo ele tenha a oportunidade de buscar o arrependimento com Deus, ter um encontro pessoal com Deus. Quando nós fazemos isso, né, temos a oportunidade de, através da fé, transformar o nosso talento em dom. Não somos nós que transformamos, mas é Deus que opera em nós, é Deus que nos capacita, né? Nós já somos servos abençoados. Nós já estamos debaixo da graça de Deus. Certo? E poucos de nós conseguem desenvolver
essa capacidade com naturalidade. Muitas vezes os nossos talentos são para outros serviços na igreja, sem desprezar baixar o microfone, que nem está falando, nem tá. Ele desligou sozinho. Está baixo lá, agora ficou bom. É que ele estava desligado. Então, eu vou me limitar a explorar apenas a capacidade de evangelizar, sem menosprezar as demais, tá certo? Então, nós somos abençoados quando nós conseguimos, com naturalidade, se aproximar do próximo, né, e transmitir para ele o Evangelho de Cristo. Quando nós podemos criar as oportunidades, seja na igreja, seja no trabalho, seja se dirigindo para o trabalho, né? Em qualquer momento das nossas vidas, e muitas vezes nos momentos mais adversos, aquele em que as pessoas se encontram mais aflitas, mais carentes de uma palavra de conforto, né? Deus, Ele nos capacita para transmitir o Evangelho dele para essas pessoas. E a gente precisa saber fazer isso sem constranger. Essa aqui tá bom, é que eu estou falando longe. Tá. Sem constranger, sem amedrontar, né? Ou irritar a pessoa para quem a gente quer falar, né? E isso é muito bom quando a gente consegue chegar nessa capacitação de saber criar a oportunidade em qualquer circunstância. Aproveitando um livrinho que o pastor me deu hoje, né? Seja falando de política, seja falando, naquela época não tinha futebol, seja falando de guerras, seja falando de sofrimento, que a gente possa, através da leitura da palavra de Deus, que é a nossa comunhão pessoal com Deus, né? É aqui lendo a Bíblia, é onde nós nos alimentamos, é onde nós bebemos da água que não vai nos deixar com sede. É aquela água na qual eu não preciso nem ler o que eu escrevi, porque ela transpira pelos nossos poros. A gente consegue falar com naturalidade, a gente consegue ser objetivo. E olha que muita gente diz que eu fico rodeando quando eu estou falando as coisas, né? Então, eu espero que Deus consiga colocar em nossas consciências que nós temos, cada um de nós, como cristãos, né, a responsabilidade de evangelizar, lançar a semente, certo? E lançar em amor. Não adianta a gente querer forçar as pessoas a acreditar naquilo que a gente acredita, a amar aquilo que a gente ama, que é a Cristo, que entregou para pagar os nossos pecados, os meus pecados, certo? Então, quando a gente lança essa semente, por exemplo, como é o nome do pequenininho aqui? Joaquim, né?
O Joaquim, quando eu caí antes de ontem ali, ó, ficou preocupado comigo. Então, hoje o Joaquim, a semente foi lançada para ele. A irmã Valdirene já chegou para ele e pregou a palavra de Cristo, né? Espero que ele seja como Samuel, que foi entregue, né, a partir dos 8 anos, eu acho que ele tem um pouquinho mais, e serviu a Deus desde os 8 anos de idade. Eu passei a servir a Deus depois que eu tive a oportunidade de conhecer a minha rainha, né? E instruído pelo meu cunhado, certo? Que com bastante paciência me ensinou a caminhar, me ensinou a buscar na palavra de Deus, né, tudo aquilo que era necessário para mim. Então, graças a Deus por isso. Então, depois que a gente prega para alguém, é importante que a gente continue, de alguma forma, dividindo com essa pessoa as nossas experiências pessoais com Deus, né? Para que ele possa vamos dizer assim, depois que a gente lança a semente, ela vai ser irrigada, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar novamente para aquela pessoa, a gente está irrigando aquela semente que foi plantada, certo? A gente está compartilhando com aquela criatura de Deus, né, todo o amor de Deus. Para quê? Para que através da palavra de Deus ele possa ser transformado pelo arrependimento. Ele possa vir a aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Que ele possa ter a consciência de que, assim como eu tive, que os meus pecados, quem pagou pelos meus pecados foi Cristo na cruz do Calvário. E isso me deu a vida eterna. Então, por isso, hoje eu sou muito grato a Deus, né? E procuro e busco, dentro das minhas limitações, né, servir a Deus da forma que Ele espera que eu o sirva, que eu possa agradá-lo, né? Entretanto, é importante ressaltar que a capacidade de transformar esse ouvinte, essa pessoa para que a gente está passando a palavra de Deus, ela não é nossa. Nós temos a responsabilidade de transmitir para ele, sempre que possível, né, toda a mensagem do Evangelho, toda a experiência e todas as... como é que eu posso dizer? Tudo de bom que o Evangelho traz para nós, por incrível que pareça, né? E o importante é que quando nós pudermos aprender isso no amor e não na dor. É muito importante que a gente possa aprender no amor e não na dor. Graças a Deus, eu já passei, junto com a Luzimires,
depois que eu me converti, por muitas aflições pessoais, né? Mas graças a Deus que Deus estava do meu lado, do nosso lado. E para mim foram situações de amor. Por quê? Pela confiança que Ele colocou no meu coração. Aquela água que eu falei aqui no início, né? A capacidade que Ele nos dá de nos mantermos tranquilos, lúcidos, nos momentos mais difíceis, nos momentos que para muitos seriam até desesperadores, tá certo? Quando a gente tem um filho sofrendo um afogamento, quando a gente tem um filho que já tinha sido dado como morto antes mesmo de nascer, quando a gente é salvo de um acidente de carro. Então, foram tantas situações que Deus operou nas nossas vidas, né, que Ele nos dá essa confiança de nós podermos compartilhar com o próximo todas essas benesses. Benesses está certo, né? Benesses está certo. Então, e é para isso que nós possuidores dessa comunhão, dessa verdade, né? Dessa convicção, dessa fé, é que nós devemos compartilhar ela com o próximo. E como eu estava falando de semente, eu queria até ilustrar aqui, eu acho que muitos de vocês talvez já tenham vivenciado isso, mas eu vou falar um pouquinho da minha vivência pessoal. Quem é que não já teve a oportunidade aqui de plantar uma semente, assim como a irmã Carmita plantou todas essas plantas medicinais aí, né? E hoje ela desfruta e divide conosco todos esses chás no domingo, né? No sábado e na quarta-feira. Eu também já tive a oportunidade de ver a minha mãe plantando no quintal lá de casa, em 76, quando eu fui morar na cidade de Sucionário. E a gente plantou cajarana, plantou um abacate, plantou um limoeiro, plantou um cajueiro. Era amargo o caju, mas era gostoso, aquele cajuzinho pequenininho, vermelho, né? Então, é importante a gente plantar aquela semente e ver aquela semente se transformar numa árvore. Ver ela desabrochar, formar um tronco, formar os galhos, crescer as folhas, desabrochar os frutos. Certo? Então, e acima de tudo, depois de desabrochar, colher esses frutos. Assim como nós, crentes, né, devemos fazer. Ouvir a palavra de Deus, buscar comunhão com Deus e
dar a Deus, dar ao nosso próximo, que é a semelhança de Deus, os bons frutos que o Evangelho nos orienta a fazer. É dividir com o próximo coisas boas. É saber relevar do próximo as coisas ruins que muitas vezes são colocadas contra nós e a gente tem que se desvencilhar daquela situação. Existe até um texto na Bíblia, que agora eu não me lembro, que eu não fui para esse lado, mas eu acho que o Misael foi quem falou domingo, ou foi no estudo que a irmã Carmita deu, aonde é importante que nós saibamos, é melhor que nós venhamos a sofrer por Cristo, quando nós sofremos agressões, do que nós vimos a sofrer por fazer o mal a alguém. Hã? Acho que foi na mensagem de Pedro, não é isso? Você quer ler para mim, por favor? Só para... Pedro 4:15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amém? E tem o 2:19 e 20 também. 2:19 e 20. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Acho que foi esse tema, né? Então, isso me marcou na pregação. Então, como eu falei no início, a evangelização é um talento pessoal para nós falarmos palavras boas. E quando nós tratamos do Evangelho de Cristo, né, por que nós tratamos como boas novas? Por que se define como boas novas? Porque a palavra de Deus nos afirma, em Mateus 19:17, e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Ora, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo o que tem aqui é bom para nós. Mesmo muitas vezes, numa primeira leitura, num primeiro entendimento, a gente ainda não tem a maturidade de perceber o quão necessário é que a gente siga, obedeça o que a Bíblia nos diz. Muitas vezes é difícil, né? Mas é importante para nós fazermos isso, porque tudo que vem de Deus é bom, né? Tem até aquela passagem também que às vezes até quando nos acontece alguma coisa ruim, nós devemos dar graças a Deus. Porque aquele momentâneo ali que a gente pensa que é ruim, ele está nos livrando de coisa muito pior.
né? Então, quando a gente tem essa maturidade, a gente consegue reagir de uma outra forma quando a gente se vê envolvido numa situação. E são essas boas experiências que nós temos que nós devemos levar para o nosso próximo, né, através da evangelização. E vale ressaltar, fazendo aqui só um apanhado que o pastor Laerto gostava de falar e eu gostava de escutar e aprender essa parte. É que essa Bíblia, a nossa Bíblia, né, ela é a palavra de Deus inspirada através de muitos autores. Que até um dia desse eu até discuti com o Israel, fiz ele errar, eu questionei a quantidade de autores. Eu achava que era 42 e ele tinha dito que era 40. Foi isso? Pois é, ali foi um pecado grande meu, ficar teimando com ele. Tá certo? Então, 40 escritores em 1600 anos nos transmitiram toda a vontade de Deus. Prova disso é que a gente está em Mateus e ele nos remete a Deuteronômio, ele nos remete a Gênesis, ele nos remete aos Salmos, né? Existe uma continuidade da vontade de Deus através da sua palavra. E é importante que a gente possa, de coração, em espírito e em verdade, saber aceitar essa palavra, deixarmos sermos transformados por ela. Porque assim sendo, nós teremos muito mais capacidade de, com naturalidade, ao sair aqui da igreja, parar num posto de gasolina e numa cena que está acontecendo ali no posto, o Misael tem a oportunidade de fazer uma pregação rápida sobre a palavra de Deus, sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Certo? Que foi a vontade de Deus para salvar a humanidade do pecado. Sacrificar seu filho, seu único filho, por toda a humanidade. Toda a humanidade vai ser salva? Não. Só aqueles que forem tocados, escolhidos por Deus, para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É Ele que nos resgata, é Ele que nos paga o preço dos nossos pecados. Certo? E, como nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, né? Jesus veio e nos deixou o seu exemplo. Porque antes o povo de Deus era regido pela lei. A lei que o pastor Laerto coloca aqui nos desenhos dele. Mas depois do sacrifício de Cristo na cruz, hoje nós vivemos pela graça. Nada que fazemos nos conduz à salvação, mas tudo que realizamos através do Espírito Santo de Deus, todas as boas obras que nós fazemos, são frutos dessa transformação, desse amor que Deus nos dá de graça, né? E Cristo foi e é o nosso maior exemplo de evangelizador.
dentre muitos outros que tiveram na Bíblia, que eu vou mencioná-los mais à frente, né? E como exemplo, ele nos deixou que devemos, passou 30 minutos, eu nem saí da primeira folha, que devemos servi-los como servos fiéis. Fiéis na comunhão com os irmãos, né? No prazer de estar aqui na casa de Deus. Muitas vezes a casa de Deus, ela é preenchida com 2, 3, 4. Eu estando longe, nesses meus 14 anos de trabalho, viajando, eu já tive a oportunidade de saber que existiam poucos membros. Mas são membros fiéis, que sabem transmitir com alegria, se sentirem alegres, mesmo tendo 2 ou 3 numa plateia de 100 cadeiras. Certo? É essa fidelidade que alimenta cada um. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo com vigor. Nessa hora a gente fica abatido, mas a gente tem que ser forte, porque é o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós somos vasos. Com diligência, como disse o pastor Laerto, quando vier trazer um estudo, você tem que ser diligente, você tem que pesquisar, você tem que falar. A gente vai ficando velho e esse celular agora, a gente está desaprendendo, a gente está perdendo a memória. Se me perguntarem o telefone, eu não sei, eu tenho que vir na agenda e olhar. Eu mal sei o meu, e tem hora que eu esqueço, né? Então, essa diligência, ela nos dá a oportunidade de estarmos sempre buscando a Deus, tendo sede da palavra dele. Para quê? Para que isso nos capacite a transmitir com naturalidade as boas novas do Evangelho. Com fervor, com adoração, com espírito manso, com espírito alegre, gostando daquilo que faz. Não existe nada melhor do que você se sentir bem fazendo aquilo que você gosta. O Misael gosta de mexer com o computador. Ele adora ficar programando, né? O pastor Laerto gosta de pregar. Irmã Carmita gosta de costurar, né? Eu gosto de dar trabalho para os outros lá onde eu vou trabalhar. A minha qualidade maior é dar trabalho para os outros, tá certo? Então, e quando nós fazemos isso com a palavra de Deus, o prazer ele é muito maior, certo? Porque assim Deus nos capacita para isso. Com resignação, com perseverança, com esperança e fé, devemos levar a palavra de Deus com fé. E é Ele que nos capacita nessa fé. E acima de tudo, em amor. Amor mais sublime que amor de mãe, que é o amor de Deus, o amor de Pai, que deu o seu único filho unigênito para morrer por nós. E eu conheço um pouquinho de amor de mãe. Eu tive minha mãe, hoje eu não tenho mais mãe, ela morreu.
tem o amor da Luzinides pelos filhos, nossos filhos, né? Tem a irmã Carmita, que tem um amor pelos filhos dela. A irmã Rosângela é mãe? A irmã Rosângela já tem até neto, como está falando Misael. É a questão do esquecimento. Eu falei nesse instante do celular. Então, o amor de mãe, ele é sublime. O amor de mãe, ele é sagrado. Para mim não existe coisa, depois de Deus, mais importante do que ser mãe. Eu não suporto ver uma mãe ser maltratada. Mas se eu for reclamar com meus filhos, não dá certo, porque ela é mãe. Mãe não aceita. Até a irmã Carmita falou para mim ali, eu digo, vou beijar o Misael, ela nem liga se ela ficar com inveja, né? E aí ela disse o que toda mãe diz, e tem até um ditado popular: quem na boca do meu filho beija, a minha adoça, né? Então, a gente só consegue... É o ditado, né? A gente só consegue ter a capacidade, a percepção do sentido dessas palavras quando a gente vai ganhando mais experiência, certo? Então, o amor de Deus por nós, ele é muito, 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 muito superior ao amor de mãe, né? Então, que possamos buscarmos nos apropriar cada vez mais desse amor, tá certo? E assim o fazendo, também saber distribuir, que é a nossa missão principal como evangelista. Quando foi dito em Mateus 4,17 o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui ele estava, após ser batizado por João Batista, após passar os 40 dias no deserto, Cristo faz menção dessas palavras para iniciar o ministério dele. Certo? E nesse contexto, Cristo arrebanhou para si discípulos que o acompanharam em todo o seu ministério. E Jesus Cristo, após a sua ressurreição, determinou aos seus discípulos a grande comissão de irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E após a sua ressurreição, ele ainda buscou a Paulo para pregar as boas novas. Paulo, aquele que perseguia todos os cristãos, foi resgatado por Cristo, né? Então, na Bíblia nós temos muitas oportunidades em que reis, profetas, apóstolos, servos e escravos nos ensinam a evangelizar, a pregar as boas novas do Evangelho. Davi salmodiava e pregava as obras de Deus a se fazerem conhecidas por muitos povos. Isso ainda no Antigo Testamento. Ezequiel pregou para o povo de Israel a sua ruína, a sua destruição e o seu cativeiro pelo povo da Babilônia. Porque na época
eles estavam debaixo da lei, eles não estavam cumprindo a lei para agradar a Deus. Mas também ele pregou a glória de Deus e a restauração e a ressurreição da nação de Israel depois que ela foi conquistada pelos babilônios e voltou a se tornar uma nação independente. Isaías pregou a vinda do Messias, o seu martírio e todo o sofrimento que haveria de passar pela humanidade. Daniel, prisioneiro de Nabucodonosor, foi um grande profeta de Deus, fiel e abençoado por Deus, que o fez ser enaltecido no reinado da Babilônia, apesar de ser escravo, e ser escolhido como governador. Pregou o arrependimento a Nabucodonosor. Contudo, o mesmo não aceitou, e somente veio a reconhecer e a glorificar a Deus após ficar louco. Certo? E aí nós temos alguns versículos que atestam isso. Em Salmo 105:1, a palavra de Deus nos diz: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Davi estava nos exortando a evangelizar. Ezequiel 38:23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Isaías 12:4 nos diz: e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Isaías 53:5, que é onde ele prega o Messias. 700 anos antes do Messias, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já estava pregando as boas novas do Evangelho do povo judeu, e assim mesmo o povo judeu não o recebeu. Daniel 4:26 e 27. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina, que Deus é todo-poderoso. Nabucodonosor aqui, ele se sentia o próprio Deus. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, Daniel aqui estava pregando ao rei Nabucodonosor o quê? O arrependimento. Isso foram alguns versículos do Antigo Testamento, né? Quanto aos apóstolos de Cristo,
Paulo se destacou com as suas cartas, num total de 13, aonde o autor Paulo, de forma incansável, apresenta todo o amor de Cristo, o seu sofrimento e a sua glória para todo aquele que se arrepende de seus pecados e aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, assim como ele próprio fez, indo pela estrada de Damasco. Ele teve um encontro pessoal com Deus, teve um encontro pessoal com Cristo. Ele estava indo para matar os cristãos e, a partir daquele dia, ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra. Por quê? Porque as cartas que ele escreveu para as igrejas na antiguidade, até hoje, elas nos trazem a mensagem do amor de Cristo. E quando a gente lê essas cartas, quando a gente procura compreender, e o Espírito Santo nos capacita para isso, a gente é transformado por essa leitura. Certo? Então, assim como diz 1 Coríntios 1,17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ou seja, usando um pouquinho aqui como o pastor Laércio falou, e quem gostava de falar muito essa palavra era o João. O João é um amigo meu, ele gostava de dizer a exegese do texto, e eu ficava sem saber o que era aquilo. Mas nada mais é do que o significado para a época. Ou seja, Paulo, ele era um doutor da lei, a lei judaica. Então, ele sabia e discursava muito bem cada texto do Antigo Testamento, como o judeu deveria viver baseado no Antigo Testamento. E ele desconsiderou tudo isso, porque quem ouvia pregar poderia achar que as palavras dele é que estariam fazendo a obra, mas não. Quem fez a obra foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, quando Cristo opera em nós, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando alguém lá atrás chegou para nós e pregou a palavra, e através daquela pregação, o Espírito Santo operou em nós, e nós aceitamos Cristo, né? Nós passamos a desfrutar de todas essas riquezas. Como também nós passamos a ter mais responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Certo? Então, hoje nós temos um compromisso pessoal com Deus. Qual é? É seguir o exemplo de Cristo. Evangelizar, transmitir a palavra, transmitir todo o sacrifício de Cristo feito para salvar a humanidade. Então,
só puxando aqui um pouquinho para a história, os evangelhos na Bíblia, que são 4, trata de Mateus, que apresentou Cristo como um rei, cumprindo todas as profecias messiânicas a seu respeito, ou seja, no Velho Testamento, como eu falei aqui, toda a lei se direcionava para Cristo. E Mateus faz isso muito bem, o revela. A vontade de Deus foi revelada em Mateus. Marcos apresenta Cristo como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. E Tiago, como é que Tiago nos apresenta a Deus? Tiago nos mostra como nós devemos ser, como nós devemos agir. Tiago exorta aos cristãos judeus a viver um cristianismo verdadeiro, com práticas em amor e fé, vivendo a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, buscando e clamando a Deus em oração, aprendendo a aperfeiçoar a santificação através da superação das tentações e tribulações da vida que nós diariamente sofremos, cada um dentro da sua realidade. É tentado diariamente. E o único que pode e que tem a capacidade de nos manter em pé, não nos deixar cair, não nos deixar ser pedra de tropeço para um outro irmão crente ou para mesmo um descrente, é a nossa comunhão com Deus, né? É aprendendo, se aperfeiçoando através de quê? Através da palavra. Porque cada versículo que a gente lê, dependendo do dia ou dependendo da forma, esse versículo, ele nos mostra como nós devemos seguir, como nós devemos reagir, principalmente quando as situações são adversas. Porque amar quem nos ama é muito fácil. É tão fácil que a gente muitas vezes chega a desprezar. O importante é amar quando nos odeiam. E Tiago nos mostra isso. Buscar a santificação. Em Tiago 1, 17 a 22, diz assim a palavra: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós é que mudamos diariamente. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pois ao aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus, co-herdeiros da promessa. Porque a promessa de Deus, a promessa principal, é para o povo judeu que o recebeu e não o aceitou como Deus.
Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, irmãos, sejamos imitadores de Cristo como evangelistas. Sejamos sal da terra, que possamos dar sabor, que possamos, que nossas palavras possam trazer conforto para quem está aflito, que possamos ser luz para o mundo. E quando vemos uma pessoa seguindo um determinado caminho que vai para a perdição, que possamos chegar para ele com uma boa palavra e redirecioná-lo para um caminho reto, um caminho santo, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Em Hebreus 6:12, a palavra de Deus nos diz: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Mateus 5:13 nos diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É quando nós caímos, quando nós fraquejamos, quando nós somos vencidos pelas nossas tentações e passamos a ser pedra de tropeço. Então, Deus aqui nos exorta que nos mantenhamos sempre fiéis com a palavra dele. E Mateus 5,14 que diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, tudo aquilo que a gente escuta aqui da palavra de Deus, tudo aquilo que nós sabemos que é bom, que é da parte de Deus, que possamos, sem receio, sem medo, com determinação e em amor, transmitir para o nosso próximo, né? E buscar do irmão a ajuda quando a gente se sentir incapacitado para isso. Que possamos orar a Deus, pedir capacitação, pedir que Ele nos dê a orientação necessária. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos e não sabemos o que fazer. Então, nessas horas, que a gente possa orar, buscar a Deus, para mantermos sempre essa comunhão com Ele. Sermos luz do mundo, sermos evangelizadores, sermos imitadores de Cristo. Amém? 9:3.